Oi, que a graça e o amor de Jesus seja derramado sobre a sua vida hoje e sempre. Eu estava hoje orando, fazendo a minha devocional, conversando com o Senhor e falei para Ele que eu estava sentindo falta de compartilhar a palavra dEle, compartilhar algum versículo através dos vídeos que eu habitualmente gravo, né? Tem alguns dias que eu não fazia e eu perguntando para Ele o que eu poderia compartilhar. E após eu ter lido uma palavra, que eu vou deixar para vocês no final do vídeo, eu me levantei e eu tinha feito oração entregando, né, muitas coisas nas mãos do Senhor. E aí eu estava entregando o livro, né, em 2020, para algumas pessoas sabem que, por direção do Espírito Santo de Deus, eu escrevi um livro. E tem uns dias que eu tenho compartilhado trechos desse livro no meu Instagram. E eu peguei o livro e falei, deixa eu olhar qual que é o capítulo de hoje. E hoje é o capítulo 13 da sequência que eu venho postando. E o capítulo de hoje, o princípio de hoje é fé. E eu pensei, por que não ler o capítulo no meu vídeo? Porque eu tô fazendo coisas que eu amo, que é compartilhar o amor de Deus e ainda fazer uma leitura. O capítulo é pequeno, né? O livro, todos os capítulos são pequenos. Eu entendo que esse livro ele é para ser lido como um devocional. Todos os dias, lê um princípio, reflete em cima daquele princípio, para que nós possamos viver de acordo com aquilo que são os mandamentos do Senhor. Então eu quero ler o capítulo de hoje para vocês. Eu escrevi esse capítulo 13, eu acredito que deve ter sido em abril do ano de 2020, porque pela data que eu escrevi, maio. Pela data que eu comecei a escrever ele, esse capítulo ele deve ter nascido em maio de 2020. E quando eu li o capítulo hoje, é como se ele tivesse sido escrito recentemente. Então, fé é acreditar que Deus pode operar o que para nós é impossível. É quando estamos diante de uma enfermidade, pedir a Deus direção, colocando em nosso caminho o médico certo, o tratamento coerente, o medicamento eficaz. É quando estamos com problema financeiro, pedir a Deus discernimento de como iremos resolver. E quando o problema é relacionamento, suplicar a Deus por sabedoria e ajuda para transformar o nosso entendimento e mudar o nosso comportamento. Fé é ação. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Fé é crer contra a esperança. Fé é ter a certeza e a convicção que Deus pode entrar na nossa circunstância e fazer o impossível. Não tem nada impossível para Deus, pois nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. Estou escrevendo esse livro em dias onde a fé em Deus tem sido o alimento que tem sustentado a vida de grande parte da população mundial. Existe uma tempestade lá fora, causada por uma pandemia, um vírus que desafia a medicina e a ciência. Aqui no Brasil, estamos de quarentena desde o mês de março, na tentativa de evitar ao máximo o alto índice de contaminação. A incerteza do amanhã tem aumentado. O índice de depressão, o desespero e o pânico têm tomado conta de muitos corações. O desemprego é a realidade de muitos brasileiros. A tempestade tem atingido cada um naquilo que são as suas debilidades e fragilidades. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. Quando a nossa fé é provada, temos a oportunidade de crescer. Ficamos mais íntimos de Deus, reconhecemos a nossa pequenez diante da grandeza de Deus e constatamos que não temos o controle de tudo como achamos. A provação produz perseverança. A experiência é individual. Cada um tem o seu aprendizado, seu tempo, sua maneira de se comportar, agir e pensar. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 ao 4. Diante do desafio, da circunstância, da adversidade, de uma decisão importante a ser tomada, tenha fé em Deus, deposita sua confiança nele e por intermédio de Jesus Cristo, ore, crendo no milagre, se lembrando sempre que para Deus nada é impossível. Peça a Ele para aumentar a sua fé. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena.
Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mateus 17, 20. E no final do capítulo eu deixo algumas perguntas para mim, para você. Você tem fé em Deus? Sabia que fé é ação? Onde a sua fé tem te levado? Acredita que a sua fé pode mover as montanhas que estão impedindo o seu crescimento? Eu fico extremamente emocionada quando eu leio, principalmente em alguns capítulos desse livro, eles falam muito ao meu coração e de fato é a prova de que o Senhor, que é o sobrenatural de Deus na minha vida, porque eu, pela minha capacidade humana, não teria condições, nenhuma capacidade de escrever nada do que está escrito aqui. E aqui também eu trago versículos da Bíblia, como eu acabei de ler aqui para vocês. Mas o agir de Deus, ele é tão maravilhoso na nossa vida, porque é por fé mesmo. Eu nunca acreditei que eu poderia escrever um livro, publicar um livro. E é muita gratidão a Deus, eu fico muito emocionada, eu sinto a presença do Espírito Santo, porque realmente, de fato, é o que nós estamos vivendo hoje ainda. Como eu disse, eu escrevi esse capítulo acho que em maio do ano de 2020, nós estamos em fevereiro de 2021, e a tempestade lá fora e as tribulações continuam, e cada um, eu falei pra minha mãe essa semana, ela estava me contando alguma coisa, eu falei, mãe, cada um está vivendo os seus desertos, porque às vezes não é só uma situação, não é só uma circunstância, são várias que precisam ser resolvidas. Só que em tudo, nós temos que crer que Deus está no controle. Nós precisamos sim fazer a nossa parte, mas tem coisas que não é com o agir do nosso braço que nós vamos conseguir. Nós precisamos ter fé em Deus, confiar que o Senhor está no controle, entregar todas essas circunstâncias que nós já fizemos tudo que já poderia ser feito. Nós precisamos entregar tudo isso nas mãos do Senhor, porque Ele é quem é o nosso socorro, Ele é quem é o nosso Senhor, Ele é que pode todas as coisas na nossa vida. Então, eu quis trazer a leitura desse capítulo, algo que fala muito ao meu coração, realmente foi inspiração do Espírito Santo de Deus eu escrever, e que eu e você, nós possamos experimentar o amor de Deus nas nossas vidas nesse dia de hoje, que nós todos os dias nós possamos experimentar o que é viver na fé, e que se está faltando fé, porque sim, tem dias que é difícil demais, tem dias que é desafiador demais, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé. Então hoje o meu pedido, a minha oração, Pai, é que o Senhor venha fortalecer a minha fé, venha fortalecer a fé do meu irmão que está vendo esse vídeo agora, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha derramar o Teu amor sobre as nossas vidas, e aumenta, Pai, aumenta a nossa fé. E eu quero deixar um versículo que está lá em Isaías, no capítulo 40, o versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, nós precisamos esperar no Senhor e pedir que Ele renove as nossas forças, porque sozinhos nós não conseguimos, nós não temos condições de dar nenhum passo. Eu falo que se não é pela misericórdia de Deus, tem dias que eu não consigo levantar da cama. Tamanha é a angústia, tamanhas são as preocupações, tamanhos são os sonhos e as frustrações que me acometem. Então é pela misericórdia de Deus. Então eu oro, peço ao Senhor que Ele venha mesmo renovar as nossas forças e que Ele venha aumentar a nossa fé. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração e que você continue nesse mover, que você continue nesse espírito de adoração e continue buscando ao Senhor. Continue, pergunte a Ele qual que é a vontade dEle para a sua vida, o que precisa ser feito, o que precisa ser retirado da sua vida, e peça a Ele para aumentar a sua fé. E que o Senhor venha nos guardar, nos livrar de todo mal, que Ele venha derramar o Teu amor, que Ele venha nos dar saúde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo no seu coração, fica com Jesus e até logo.